Olá, estamos aqui mais uma vez para falar hoje de um assunto muito importante para os vereadores, que está dentro da função de elaborar leis, dentro da função legislativa. O assunto nosso de hoje é o processo legislativo, que é um rito para o vereador fazer leis desde o início até o final. Ele tem que seguir algumas regras. Mas antes, vamos definir algumas questões. Primeiro, o que seria lei? Então, o vereador faz leis, mas o que é lei? Lei, o que é isso? Lei, nós podemos definir lei num sentido amplo. O estatuto de um condomínio, uma norma qualquer, um decreto, um regulamento, tudo, um contrato, por exemplo, fazer lei entre as partes, até os costumes, existem que é uma lei não escrita, genericamente falando isso, lei. Só que isso não tem o condão de obrigar de maneira determinante as pessoas, já que não são leis votadas pelo Poder Legislativo. E aí, lei no sentido amplo é isso, mas lei no sentido estrito é aquele veículo normativo que passa pelo Poder Legislativo, que é votado por pessoas eleitas pelo voto popular, eleitas inclusive no voto proporcional. Porque quando um prefeito edita um ato, um decreto, o prefeito é eleito apenas pela maioria, mas uma Câmara de Vereadores tem membros de várias facções políticas, de vários partidos, de várias tendências, há uma representação proporcional da sociedade. Então, a lei, ela vai passar pelo Poder Legislativo. E como ela vai obrigar as pessoas como um todo, é claro, desde que seja constitucional, desde que obedeça a todo o processo legislativo, ela precisa então ser submetida a esse processo legislativo, ter rito, ter regras para ela tramitar. Ela não pode ser feita de surpresa para as pessoas de um dia para o outro terem que cumpri-la. Mas aí, falamos isso, lei é aquilo que passa pelo Poder Legislativo e vai vincular as pessoas, vai obrigar as pessoas a respeitá-la. Ao contrário de outras leis em sentido amplo, um estatuto de um condomínio só obriga aquelas pessoas do condomínio, um estatuto de uma associação de moradores só aquela diretoria, aquela composição lá. Já a lei não, a lei tem uma projeção muito maior. Mas aí nós temos uma coisa chamada espécie legislativa. Existem vários tipos de leis. Legislativas. Se nós estivermos vendo a Constituição Federal, a partir do artigo 59, vai falar sobre o processo legislativo federal. E logo no início fala quais são as espécies legislativas. Vou nominá-las aqui, para depois informar para vocês no município quais que são possíveis. Então, no processo legislativo federal, o congressista, o deputado federal, o senador, lá ele vota emendas à Constituição. Então, o deputado federal e senador vota emendas à Constituição. No caso do município, qual é a Constituição Municipal? É a Lei Orgânica. Então, o vereador ele vai votar a emenda à Lei Orgânica Municipal. Pode propor emendas. A Lei Orgânica e o Regimento Interno vão dar as características para isso. O processo legislativo, como eu sempre falei no início do curso, aqui nós damos orientações para vocês que valem para todas as câmaras, mas cada câmara vai ter procedimentos específicos. No caso da Lei Orgânica aqui, obrigatoriamente tem que ser aprovada por 2/3 da Câmara e em 2 turnos. Isso é uma obrigação constitucional. A Lei Orgânica tem que obedecer isso. Agora, outros trâmites é a própria Câmara Municipal que vai definir. Nós também temos as leis. Temos leis complementares. Isso no plano federal, depois eu explico no município
que pode ser feito. Nós temos leis ordinárias, nós temos leis delegadas, nós temos medidas provisórias, nós temos decretos legislativos e nós temos também uma coisa chamada resoluções. Essas aqui são consideradas espécies legislativas, são tipos de lei, tem força de lei, claro, cada uma em sua competência. Lei complementar. O que é lei complementar? Lei complementar, no plano federal, é uma lei que exige para sua aprovação um quórum maior, de maioria absoluta. E também ela está prevista expressamente no texto constitucional. Quando a Constituição fala assim, esse assunto será definido por lei complementar. Então, aquele assunto não vale lei ordinária, tem que ser lei complementar. O município também pode adotar ou não. Vai depender da lei orgânica. A lei orgânica pode estabelecer que tem a lei complementar no município, ou pode estabelecer que não tem. Leis ordinárias. Leis ordinárias, a grande parte das leis são leis ordinárias. Lei de orçamento, estatutos, uma série de legislações serão leis ordinárias que vão ter o quórum comum para a sua aprovação. E o município tem, claro, aí a lei complementar o município pode até não ter. Pode ter uma previsão, pode não ter previsão em sua lei orgânica. Já a lei complementar, a ordinária, todo município, todo estado e a União vai ter. As principais leis estão aqui nas leis ordinárias. Lei delegada é uma previsão que tem para a União, uma federal, que o Congresso emite uma resolução e permite que a União, por determinado momento, legisle sem ouvir o Congresso. Isso é muito pouco utilizada, mas é possível. No caso dos municípios, recomenda que o município não faça isso. Inclusive, algumas leis orgânicas está assim, é vedada a delegação legislativa. Se a lei orgânica tiver isso, é sinal que a lei delegada ela não faz parte do município. Mas nada impede que tenha. Em regra geral, a lei orgânica não coloca. Medida provisória. A medida provisória está estabelecida no artigo 62 da Constituição Federal e foi público e notório, você já conhece. O governo federal edita a medida, ela vale como lei, mas tem que ser referendada pelo Congresso Nacional. Inclusive, a partir da emenda 32/2001, a medida provisória foi mais disciplinada. Até então, da redação original de 88 até 2001, o governo federal fazia um festival de medida provisória. Ele podia ficar reeditando a vida toda. Agora, há limite para reeditar. Se passado um determinado prazo, ela perde o seu valor. Então, a medida provisória ficou hoje mais realmente para as medidas urgentes. Por exemplo, matéria de lei complementar não pode estar em medida provisória e assim por diante. Alguém pode perguntar, estados e municípios podem ter medida provisória? Isso é uma polêmica muito grande. Eu entendo que não seria o adequado, mas existem doutrinadores que defendem dessa possibilidade. Porque eu acredito que o governo federal, que mexe com política econômica, precisa realmente de medidas legislativas urgentes, mas o município e o estado não precisaria, como o governo federal tem. Então eu, de certa forma, vou retirar aqui desse trâmite. Mas é possível que algum município de vocês aí que tem ouvido tenha essa previsão, então vai seguir a previsão da lei orgânica. E aí então nós ficamos aqui no município, regra geral vai ter emenda à lei orgânica, que o vereador pode propor, leis complementares, caso a lei orgânica preveja, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. E aí, qual a diferença de um para outro? Eu já expliquei a diferença de lei complementar para lei ordinária. Mas qual a diferença entre uma lei, um decreto legislativo e uma resolução? Tem duas diferenças. Uma é que algumas dessas precisam da sanção do prefeito, outras não precisam.
E algumas dessas, regra geral, não vão ter efeito externo. Por exemplo, a lei complementar ou ordinária, tanto faz, ela tem efeito externo na Câmara. Aprovado, todo mundo tem que cumprir aquela lei. Só que ela depende do que para ser completada? A sanção do prefeito. A Câmara vota e o prefeito sanciona. Daqui a pouco nós vamos observar então aqui o trâmite do processo legislativo. Já o decreto legislativo, não confunde isso aqui com o decreto do prefeito. O decreto do prefeito é decreto executivo, é ato administrativo. Todas essas medidas aqui, essas espécies, são votadas pelo plenário da Câmara Municipal. Não é o presidente que edita, ele apenas assina no final. É pelo plenário. Então, o decreto legislativo é um ato que a Câmara faz, é uma espécie legislativa, tem efeito externo, mas não depende da sanção do prefeito. Por exemplo, quando a Câmara aprova ou rejeita as contas de um prefeito, que documento ele edita? Um decreto legislativo aprovado pelo plenário. Quando a Câmara, por exemplo, caça o prefeito, o instrumento que ela edita é um decreto legislativo. Tem efeito externo, mas não depende da sanção do prefeito. Já a resolução é algo que não tem efeito externo por regra geral, salvo resoluções do Senado, é possível, mas no caso da Câmara não. E também não depende da sanção do prefeito. É o caso, por exemplo, de resolução, o regimento interno de uma Câmara é feito por resolução. Não confundo aqui resolução de conselho administrativo da prefeitura, resoluções de outros órgãos públicos, de conselhos municipais, que aí são resoluções, mas são resoluções administrativas. Essa resolução aqui é uma resolução legislativa. Inclusive, até tempos atrás, essas resoluções poderiam criar cargos no legislativo, estabelecer remunerações. Hoje elas não podem mais, porque hoje isso tem que ser força de lei. Mas lei, a espécie lei que vai criar, que vai aumentar a remuneração de servidor. Mas essa resolução aqui é resolução do legislativo, passa pelo plenário e obedece um processo legislativo. Então, o primeiro passo é saber, você quer fazer uma lei no município, quer alterar algo? Saiba qual espécie legislativa você tem. Não adianta, se a lei orgânica diz uma coisa e você quiser mudar, não adianta você entrar com um projeto de lei ordinária. Não vai ter força para alterar a lei orgânica. Então, entender isso aqui é bom para você saber a maneira mais adequada de exigir algo ou de trabalhar pela aprovação de uma alteração legislativa. Mas, regra geral, grande parte dos assuntos tratados pelo vereador vão estar nessa competência de leis ordinárias. Mas nada impede que tenha lei complementar sobre determinado assunto, emenda lei orgânica, decreto legislativo e resoluções. Fiz isso aqui, sabendo isso aqui, e também tendo clareza que aquela lei ou decreto legislativo, qualquer espécie que você queira propor, ou que o prefeito está propondo e você vai votar na Câmara, você tem consciência que aquilo é da competência municipal, foi bem redigida. Então aí nós vamos fazer que existe um trâmite. A Câmara Municipal, ela tem um trâmite que é o processo legislativo propriamente dito. Então, por exemplo, eu sou um vereador e quero fazer uma lei, supondo aqui uma lei ordinária, que tem um trâmite mais completo. É também importante saber aquelas espécies legislativas que, dependendo da espécie legislativa, o trâmite é diferente. A emenda à lei orgânica, por exemplo, não precisa de ser sancionada pelo prefeito. Então, o regimento não vai inserir sanção da lei orgânica no processo legislativo da lei orgânica. Então, primeiro vamos saber qual espécie legislativa nós estamos tratando, para depois ver qual o processo legislativo que nós vamos usar. Vou dar um exemplo aqui de um processo mais completo, no caso, por exemplo, de uma lei ordinária. Então, nós temos o primeiro passo, que é chamada de apresentação. Essa apresentação é quando o vereador protocoliza, lá na Câmara Municipal, o seu projeto de lei. Antes de protocolizar, aquilo não é projeto ainda, é chamado de anteprojeto de lei. E aí cabe o vereador ter um certo cuidado, que antes de apresentar o projeto, é bom ele manter uma certa reserva sobre esse projeto, porque se esse projeto vazar e outro vereador apresentar, a autoria vai ser considerada de quem apresentou. Na realidade, ele vira projeto a partir do momento que você
protocoliza. É claro que tem projetos, como o caso de emenda da lei orgânica, tem câmaras que exigem que seja apresentado por 1/3 dos vereadores. Então tem alguns projetos que você sozinho não pode apresentar. Mas regra geral, na lei ordinária, você pode apresentar sozinho o seu projeto de lei. Nessa apresentação também, o vereador tem que verificar se aquele tipo de projeto não é de competência exclusiva do prefeito para apresentar. Por exemplo, projetos que aumentem salário, que criem encargos na prefeitura, é apresentado pelo prefeito e não pelo vereador. O vereador vai votar, mas não pode iniciar o processo. Depois da apresentação, que é você protocolizar na Câmara e registrar, o projeto é seu. Mas tem uma outra formalidade que tem que ser cumprida com o projeto tramitar, que é a leitura. O presidente da Câmara, na sessão subsequente que você protocolizou, ele manda ler o projeto, de maneira resumida, de maneira completa, depende de cada Câmara. Ou também tem câmaras que ele manda publicar. Quando a Câmara tem um diário do Legislativo, ele publica também o projeto apresentado, para dar conhecimento às pessoas que existe um projeto em tramitação. Tem presidente da Câmara que engaveta o processo. No meu entendimento, cabe até mandado de segurança caso o presidente da Câmara engavete o processo, porque nenhum vereador é obrigado a votar a favor do seu projeto, mas ele não pode obstaculizar a tramitação. Então, caso o presidente engavete o processo, cabe ação judicial, mandado de segurança para destravar o projeto de lei que você apresentou. Depois da leitura, o processo vai ter um trâmite. Esse trâmite vai depender se o rito seu vai ser comum ou um rito de urgência. É possível, ao protocolizar um projeto de lei e fazer a leitura, você peça urgência. E a lei orgânica e o regimento vão definir que urgência é essa. Se é votar no mesmo dia que você aprovou, no dia seguinte, ou uma tramitação não tão urgente, mas com rito especial. Então, observe isso. Mas, continuando aqui o trâmite, o processo, depois que ele é lido, ele vai para as comissões. A Câmara Municipal tem comissões. Tem geralmente a Comissão de Justiça e tem as comissões de mérito. A comissão é um grupo de vereadores, 3, 4, 5 vereadores, que é eleita junto com o mandato da mesa diretora, e essas comissões vão analisar o projeto. E elas vão dar um parecer, que é o quê? Um opinamento. A Comissão de Justiça, ela não vai dar parecer sobre o mérito, se o projeto é bom ou ruim. Ela vai dar parecer se o projeto é constitucional, quer dizer, se ele não fere a Constituição Federal e Estadual, e se ele é legal, se ele não fere a lei orgânica ou outras leis que a Câmara deva obedecer. Então a Comissão de Justiça faz o exame de constitucionalidade e de legalidade. Passou pela Comissão de Justiça, ele vai para as demais comissões que vão analisar o mérito, Comissão de Finanças, de Saúde, de Educação, nos termos do regimento interno. Caso a Comissão de Justiça barre o processo, por exemplo, no Congresso Nacional, se a Comissão de Justiça barrar, já encerra por lá. Cabe ao deputado recorrer ao plenário. Na Câmara Municipal, observe o seu regimento, o que fala. Se a Comissão de Justiça entender que é inconstitucional, se vai para o plenário direto, ou se arquiva, você tem que recorrer para o plenário decidir em contrário. Então, esse é o trâmite. É claro que se o trâmite for de urgência, ele vai para as comissões, mas ele vai de maneira mais rápida. O próprio membro da comissão dá o parecer verbal no plenário. Mas a regra geral aqui, estou falando do trâmite comum. Após esse trâmite, que pode demorar pouco ou muito tempo, depende aí da boa vontade das comissões e da articulação que o vereador que apresentou tenha com os demais vereadores, com as comissões, o processo então ele vai para discussão. Ele vai ser colocado em plenário para discussão. Aí tem regimento que fala, tem uma primeira discussão, tem uma segunda discussão na sessão seguinte. Depende de cada regimento. Depois ele vai para votação. Ele vai para votação. Essa votação pode ser em 1 ou 2 turnos. E também, nessa votação, vão ser
decidido o projeto, mas também deixe, eu não falei que tem o primeiro, a partir do momento que você lê o projeto na Câmara, ele começa a tramitar. A partir daí, o regimento interno vai dar um prazo para o vereador fazer emendas. Então, nessa votação vai ser examinado o projeto e também as emendas. As emendas podem ser aditivas, pode adicionar, modificativa, pode ter também subemenda. Subemenda é quando o vereador faz uma emenda, você fica sabendo e faz outra emenda daquela emenda. É chamada subemenda. E também tem algo chamado substitutivo. Substitutivo. Que é o seguinte, vamos supor que tem uma lei com 15 artigos. Aí você faz uma emenda, várias emendas para modificar esse projeto todo. Nesse caso, vale a pena você apresentar um outro projeto. E esse outro projeto é chamado de substitutivo. Ele vai substituir totalmente aquele projeto de lei. E nesse caso ele é votado antes do projeto, quando você apresenta um substitutivo. Claro, se a lei orgânica e o seu regimento determinar isso. Mas, regra geral, é isso. Você apresenta um substitutivo, ele é votado primeiro. Então, discutiu, votou emendas e tal. Aqui tem uma coisa que tem que se observar na votação, que é uma coisa chamada quórum. A sua lei orgânica e o regimento vão falar os quórum. Geralmente você tem o quórum de maioria absoluta, maioria simples, que é o primeiro. Maioria absoluta e quórums qualificados, que pode ser de 2/3, 3/5 e assim por diante. O que é o quórum de maioria simples? É a maioria dos presentes, desde que tenha quórum de presenças. Por exemplo, se uma Câmara Municipal tenha 21 vereadores, maioria absoluta são 11 vereadores. Se o projeto exige maioria absoluta, tem que 11 vereadores votarem sim. Agora, se ele exige maioria simples, se tiverem apenas 14 vereadores presentes e 8 votarem a favor e 6 contra, está aprovado o projeto. Naquele que é quórum de maioria absoluta, a maioria absoluta tem que votar sim. Naquele que é maioria simples, qualquer maioria serve, desde que tenha o quórum mínimo também. Claro, se a Câmara tem 21, tiver apenas 8 vereadores em plenário, não há quórum para votar. A Câmara não pode votar com um número menor que a sua maioria absoluta, senão geraria uma distorção da vontade da Câmara Municipal. E tem quóruns qualificados, de 2/3. Se tem 21, por exemplo, 2/3 dos vereadores é 14. 1/3 é 7, 2/3 14. Por exemplo, para rejeitar um parecer prévio do Tribunal de Contas, o quórum é de 2/3. Então, tem que observar esse quórum. Muitas vezes o seu projeto adquire maioria, 10 vereadores votaram a favor, tinha 14 presentes, mas era quórum maioria absoluta, então você não logrou êxito no seu projeto. Tem um detalhe também, e o presidente da Câmara vota? Regra geral, o presidente da Câmara só vota em caso de empate. E também no caso de quórums qualificados. Então, se o quórum for de maioria absoluta ou for de 2/3, aí sim o presidente pode votar. Porque o fato dele não votar prejudicaria a obtenção desses quórums aqui. Mas quando é maioria simples, ele só vai votar em caso de empate, o famoso voto de Minerva. Então, votamos, respeitamos o quórum. Aí, tem um detalhe. Já está pronto o projeto de lei para mandar para o prefeito? Depende. Se tiver emendas, nós vamos aqui ter que aprovar uma coisa chamada redação final. Na sessão seguinte, a Secretaria da Câmara prepara o projeto, compatibiliza as emendas e o plenário apenas referenda a redação final. Nesse momento você não pode rediscutir o mérito, apenas rediscutir se a redação final corresponde ou não àquilo que foi aprovado em plenário em sessão anterior. Aí depois disso, sim, aí o projeto é encaminhado ao prefeito. Nesse momento que ele é encaminhado ao prefeito, nós teremos aí então uma coisa chamada autógrafo de lei. Antes de você apresentar o projeto na Câmara, é um anteprojeto de lei. Apresentou, vira projeto de lei. Agora, o instrumento, o documento que a Câmara manda ao prefeito é chamado autógrafo de lei. E aí o prefeito tem, por regra geral, de acordo com a lei orgânica de vocês, 15 dias úteis para
sancionar ou vetar o projeto. Então, o prefeito recebeu, tem 15 dias úteis. Aí ele pode, então, ao concordar, ele vai sancionar o projeto. Mas ele pode também vetar. Ele pode ter a sanção ou veto. Se caso passasse os 15 dias úteis e ele não se pronunciar, ocorre a chamada sanção tácita. A Câmara Municipal pode promulgar e publicar aquilo, caso o prefeito não se pronuncie, silencie. Mas se ele sancionar o projeto, ele publica e já entra em vigor. Claro, depende da vigência que esteja no projeto, mas ele já está apto a entrar em vigor. Mas ele também pode sancionar parcialmente, vetar alguns artigos ou vetar todo. Isso, vetando, o projeto volta o quê? Volta para a Câmara. A Câmara então vai analisar o veto. Se ela derrubar o veto, ela manda para o prefeito de novo, ele tem 48 horas para sancionar. Se ele não sancionar, aí a Câmara também pode promulgar. É um outro caso também de sanção tácita. Mas nesse caso a Câmara impôs e derrubou o veto. Regra geral, o prefeito não sanciona e a Câmara em 48 horas manda publicar. Agora, se a Câmara aceitar o veto, manter o veto, o projeto então é arquivado e aí encerra. Ou totalmente ou parcialmente, de acordo se o veto foi parcial ou total. Mas olha bem, o projeto então foi aprovado, o prefeito sancionou, teve veto ou não, a Câmara derrubou ou não, resolveu isso tudo, a lei começa a vigorar. A lei começa a vigorar. A lei, ao começar a vigorar, ela então você não vai vigorar de imediato. Não vai vigorar de imediato a lei. Por quê? Você vai ter que primeiro observar que existe uma lei no Brasil chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Essa antiga Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente chamada como batizada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vai estabelecer, por exemplo, que se não tiver nenhum artigo na lei falando sobre a vigência, não tem aquele artigo final, esta lei entra em vigor em... Se não tiver isso, a data que entra vai entrar em 45 dias, a partir da publicação. Agora, se tiver a vigência, é a partir do dia da vigência. Essa lei de introdução, antiga lei de introdução ao Código Civil, também é interessante porque ela aborda outros pontos relacionados à lei, o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, né? Além dessa questão de prazos. Mas se a lei estabelecer que dia ela começa a vigorar, é naquele dia que vai iniciar a vigência da lei. Está tranquilo? A lei começou, vai vigorar? Sim, mas pode haver o quê? Questionamentos sobre a constitucionalidade da lei. Quem primeiro analisa essa constitucionalidade é a Câmara Municipal pela Comissão de Justiça. É o primeiro controle que tem de constitucionalidade. Mas depois da lei aprovada, publicada, qualquer cidadão pode se insurgir contra a lei. Existe inclusive a figura da ação direta de inconstitucionalidade. Se a lei for federal ou estadual, é possível, existem algumas autoridades legitimadas, dentre as quais o Procurador-Geral da República, que pode entrar com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, sob lei ou ato federal ou estadual. Se a lei for municipal, é possível também que você entre não no Supremo, e sim no TJ. Faça uma representação ao Procurador-Geral de Justiça e ele então pode fazer então uma ação direta de inconstitucionalidade caso a sua lei local fira a Constituição estadual. Se ela ferir a Constituição Federal somente e não estadual, não vai caber a DIN no TJ. Nesse caso, a providência que resta é o chamado controle incidental. É porque no controle de constitucionalidade existe o controle concentrado, que se você conseguir provar que aquela lei é inconstitucional e o tribunal declarar a inconstitucionalidade dela,
ela fica retirada do mundo jurídico para todos. Agora, o município aprova uma lei lá, cobrando IPTU, e você percebe que aquela lei é inconstitucional. Passa pela Câmara e tal, aprova. Qual a sua atitude? Você pode ingressar com ação judicial e solicitar ao juiz que declare, naquele caso concreto, a lei inconstitucional. Então, se o juiz declarar isso, você vai ficar livre de pagar aquele tributo, os outros não. Então, quando você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, o juiz, o tribunal, quem tiver a competência declarar inconstitucionalidade, todos serão afetados. Entretanto, quando a ação for, no caso concreto, só será afetado aquele que entrar com a ação. Então, revisando aqui rapidamente, é importante que você, vereador, primeiro, olhe se a lei está bem redigida. Vamos ter até um módulo sobre técnica legislativa, como redigir a lei. Verifique se aquela lei é possível estar na competência. Veja também que espécie legislativa, se é uma emenda à lei orgânica, se é uma lei complementar, ordinária, outro tipo de espécie legislativa, para adequar ao processo legislativo que se deve seguir todo o trâmite. E, ao final, o prefeito sancionando, essa lei ainda pode ser questionada no judiciário e também no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também, quando vai julgar as contas de um prefeito, claro, caso ele gaste algum recurso baseado numa lei com vício de inconstitucionalidade, o tribunal também pode afastar naquele caso concreto a incidência daquela lei e então passa aquela despesa a ser irregular. Então, basicamente, hoje vocês aprenderam um pouco sobre o processo legislativo. Cabe agora ler o seu regimento e a sua lei orgânica e entender bem dos detalhes desse processo.